Dando continuidade aqui à área do advogado, né, o que nós vimos até agora foi o cadastro de ações dele em processos no primeiro grau, né, processos que vão tramitar no primeiro grau. Mas ele tem a opção de cadastrar um processo originário do segundo grau, né. Em se tratando de um recurso, né, cujo o juízo de admissibilidade, ou seja, onde a pessoa que vai analisar se o recurso é cabível ou não, seja o juiz do primeiro grau, aquele onde já está tramitando o processo, na verdade ele iria entrar com o recurso, né, através daquela funcionalidade de peticionar, no processo do primeiro grau, como nós entramos pouco tempo atrás, né, peticionando, respondendo a uma sentença, por exemplo, com um recurso, né. Mas há casos em que o processo ele já vai nascer diretamente no segundo grau, né. O caso, por exemplo, de um mandado de segurança contra uma decisão do magistrado no primeiro grau, onde de repente não cabia recurso, mas caberia um mandado de segurança no segundo grau. Esse é o caso que nós explicaremos aqui, né. Então, no caso de ações originárias do segundo grau, nós teremos o que num processo em papel seriam autos apartados, né? Nós teremos ao visualizar um processo originário do segundo grau, nós veremos tão somente os eventos relativos a esse novo processo do segundo grau, tendo um link, né, para o processo do primeiro grau, né, ao passo que quando nós formos ver recursos, né, em tramitação no segundo grau, originários do primeiro grau, nós veremos as movimentações como um todo, desde a petição inicial no primeiro grau até a tramitação do processo no segundo grau, né? E fazendo uma alusão ao processo em papel, da mesma forma que o processo em papel é remetido o processo do primeiro grau à instância superior, né, para que lá seja dada continuidade, né, aos autos processuais, ou seja, o julgamento é feito nos mesmos autos processuais e depois esses autos processuais são devolvidos ao primeiro grau, né. Nesse caso de ação que começou no primeiro grau e sobe através de um recurso, né, nós teremos toda a visualização do processo como se tivéssemos um único caderno processual, né, diferentemente do caso da ação originária de segundo grau, onde ela será, digamos assim, um caderno processual diferenciado. E aí teremos apenas um link para o processo de primeiro grau, ou seja, são dois processos que poderão tramitar de forma independente, ao passo que o processo que sai do primeiro grau e sobe para o segundo grau, né, ele não continua tramitando no primeiro grau enquanto ele estiver sendo analisado pelas turmas recursais ou câmaras cíveis ou criminais e assim por diante, né. Então, no momento no sistema, para interpor uma ação originária de segundo grau, o sistema exige que, né, o usuário informe um processo de primeiro grau, a partir do qual o sistema irá capturar as informações referentes às partes, né, ao tipo de ação, ao local onde tramita o processo, qual a competência originária no segundo grau, para que essa ação seja distribuída adequadamente no segundo grau. Então, informamos aqui o número de um processo do primeiro grau, né? O sistema nos informa que foi encontrado esse processo. O usuário, né, no caso o próprio advogado, vai informar qual é a parte recorrente, qual é a parte recorrida nesse processo, né? O sistema, de posse das informações do processo do primeiro grau, listou as partes, mas pode ser que no segundo grau essa posição processual não se mantenha, ou seja, alguém que foi autor no primeiro grau pode ser que seja uma parte recorrida e não recorrente, né, no segundo grau, ou seja, ele pode modificar o seu polo processual. Então, o advogado informa aqui a parte que ele está postulando, né, vai ser a parte recorrente, né, contra quem ele está postulando. E aí vão ser listados para
o usuário, né, de acordo com o sistema vai saber, de acordo com o local onde está tramitando o processo no primeiro grau, qual a área recursal, ou seja, qual a competência de segundo grau relativa àquele processo, né? E de posse disso, ele vai listar os tipos de ação passíveis de serem selecionados para esse processo de segundo grau. Ele vai selecionar esse tipo de ação no segundo grau, clicar em confirmar e ir para a tela de inserção de documentos, né? Onde ele vai colocar, né, da mesma forma que cadastraria no primeiro grau, ele vai colocar também os documentos que instruem esse processo no segundo grau. Então pode colocar aqui também uma petição inicial, uma procuração, né? Em se tratando de um mandado de segurança, nós teríamos, né, os documentos que instruem esse mandado de segurança. Vai clicar em concluir e chega a essa última tela de, né, apresentação dos dados já informados, para que o usuário venha a, né, confirmar essa operação.